Senhor, com pandeiro e palma, vamos alabar ao Senhor, com pandeiro e palma, assim, assim, assim se alaba a Deus, assim, assim, assim se alaba a Deus. Graças a Deus, que bendição, nós outros estamos aqui. Às vezes temos algumas dificuldades para hacer nosso serviço, nosso culto. Estamos começando essa obra. Há muitos adversários, né? Pero o Senhor, ele sempre, como falou Pablo, ele está nos ajudando, está nos direcionando, está nos estimulando a perseverar em tua presença e a falar de tu santo nome. E nós cremos que ele vai fazer uma grande obra aqui na cidade de Ana, aqui no norte de Texas, né? Nós outros estamos estudando o livro de Juan, começando a estudar o livro de Juan, e hoje vamos falar da persona de Juan Bautista. Os niños estão ali com um desenho também para colorir, para ser uma pintura da história de Juan Bautista, enquanto nós vamos a predicar para ele também e aprendendo sobre essa história de Juan Bautista. A palavra que está no versículo de número 6 a 8 do capítulo de número 1. Nós outros falamos que Jesus que aparece de uma forma simbólica, ele é, como disse o próprio Senhor a Juan no livro da Revelação de Apocalipse, ele é Alfa e Ômega, né? E assim também ele é a luz, ele é o verbo que se ha hecho carne, ele é a vida, ele é o princípio de toda a criação, como nós outros estudamos. Nós falamos também na semana passada que nós somos hijos de Deus, e hoje vamos estudar aqui o que Juan nos ha registrado um pouco, não somente Juan, mas aqui é registrado no versículo 6 a 8 e outros versículos mais à frente. Vamos também utilizar versículos de Lucas e outras passagens como da Isaías, da profecia que o Senhor falou a Isaías sobre a vida de Juan. Quem era Juan? Juan era primo de Jesus. Exatamente. Quem era Juan? E por que ele era chamado Juan Bautista? Porque ele batizava. Exatamente, porque ele fazia os bautismos em Jordão, e ali este que era primo de Jesucristo foi chamado por Isaías como aquele, e a palavra que nosso amado hijo Juan ha leído aqui, nosso irmão: voz que clame no deserto, barré, preparar el camino a Jehová, enderezar calçada em la soledad a nosso Deus. Aqui, esta profecia de Isaías se vai a cumprir e nós vamos ver a origem deste homem chamado Juan Bautista. Pero primeiro vamos a ler o Evangelho de Juan, capítulo de número 1, versículo de número 6, 7 e 8. Diz bem assim: hubo um homem enviado de Deus, el qual se chamava Juan. Ele vino por testemunho para que desse testemunho de la luz, a fim que todos creiessem por ele. Não era ele a luz, sino para que desse testemunho de la luz. Nós outros falamos que Jesus, um pouco mais, vai, Juan 1, versículos 6, 7 e 8, né? Ele é aquele que é a voz que clama no deserto. Aqui, o evangelista Juan, irmão de Jacobo, que escreveu tanto o Evangelho quanto sua primeira carta, segunda carta, terceira carta, bueno, e também o livro de Apocalipse, está registrando para nós outros que havia um homem chamado Juan, que foi conhecido como Juan Bautista, que ele foi enviado por Deus para dar testemunho. O que a igreja é chamada a dar hoje em dia? O que o Senhor nos chamou, nos sacou do Brasil e nos ha traído aqui a cidade de Ana, North Dallas, North Texas, em sul dos Estados Unidos, para falarmos e darmos testemunho. Aqui estamos para dar testemunho. Como se dá testemunho? Se dá testemunho por o que se habla, mas também se dá testemunho
por sus ações, né? Assim, nós outros fomos invitados a dar testemunho, e Juan foi aquele que vino por testemunho, para dar testemunho da luz. Ele não era a luz. Cantares, a palavra do Senhor vai falar que há uma luz, como Pablo registra em 1 Coríntios 15, há uma luz que alumbra como a luna, e assim outra luz que alumbra como o sol. E aí, em Cantares, Salomão vai falar que quem é essa que vem como a alva, a primeira parte do dia, que brilha como a luna, que brilha como o sol, né? Assim também nós vamos ver que, assim como nós estávamos em tinieblas, Jesus, que é a luz, veio a brilhar como o sol da justiça, e nós como a luna que refletimos a luz do sol sobre nós. Nós não temos luz própria, mas nós estamos aqui refletindo a luz de Cristo que brilha sobre nós. Então este era Juan, né, que foi para cumprir a profecia que o Senhor donou a Isaías no capítulo de número 40. Hermanos, aqui temos um texto do livro de Lucas que mostra a origem, o nascimento, a profecia que foi dada aos padres de João Bautista, né? Nos dias de Herodes, Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 5 hasta o 17. Nos dias de Herodes, rei de la Judea, sacerdote chamado Zacarias. Aqui nós temos que ver que existia 400 anos de silêncio. O último profeta Malaquias havia falado 400 anos antes. Deus não estava falando mais nada com o povo, porque o povo estava em apostasia, havia se descarrilhado. O povo de Israel tinha muitos pecados, mas aqui tinha, no tempo de Herodes. Quem é Herodes? Herodes era um nome que estava a serviço do Império Romano. Não era mais Babilônia, não era mais Medo-Pérsia, não era mais a Grécia. A hora que eles estavam oprimindo Israel era o Império Romano. Sim, Israel estava sobre o domínio do Império Romano, e Herodes governava na Judeia em nome do Império Romano. E em tempo de Herodes havia um sacerdote chamado Zacarias, de la suerte de Abias, e sua mulher, de las hijas de Aarón, também de uma família sacerdotal, chamava Elizabeth, e eram ambos justos delante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Mira que aqui temos uma família, uma pareja, um homem e uma mulher que não tinha de que ser irrepreensíveis, que andavam na lei do Senhor, por a qual não tinham filhos, em muito grande idade, já maiores, não tinham filhos, mas eram pessoas que davam bom testemunho. Agora, por intermédio de uma família, vai se acabar o silêncio de Deus. Isto é tremendo, hermanos, porque um homem e uma mulher irrepreensível, um homem e uma mulher que andem nos mandamentos e estatutos do Senhor, que buscam a Deus, mesmo que não mirem o milagre, podem receber a palavra e assim todo cambiar para uma vida e para a vida de muitas pessoas. 400 anos de silêncio que agora vai acabar, porque o Senhor ha mirado a Zacarias e a Elizabeth. Não tinham filho porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em dias. Aconteceu que, sendo Zacarias el sacerdote delante de Deus, por la ordem de sua vez, conforme o costume de los sacerdocios, entrava um depois outro, e agora era a vez de Zacarias, salió em suerte a poner incienso. Incienso era o que dentro do tabernáculo, em templo de Êxodo, e também incienso era o que era colocado em templo. Agora era o templo de Herodes que havia restaurado o templo, assim como foi o tempo de Salomão. Tinha lá a mesa de los panes, o candelabro que estava com a luz acesa, e sempre os sacerdotes poniam incienso. Mira aqui a atenção, vocês
hermanos que están aquí, y lo que van a ver, incenso, Apocalipsis 5:8, se dice que la oración de los santos son como incienso a narina de Dios. Hermano, nuestras oraciones, incenso era usado para alabar a Dios, e é por isso que estamos aqui alabando e glorificando al Senhor Jehová en este lugar, e assim creemos que o Senhor pode levar a outros a alabar a Deus, a levantar incenso. Este homem irrepreensível, este homem que não teria culpa, este homem que andava na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, agora está levando incenso. Que nós vengamos a andar em los mandamentos de Deus, a buscar por la transformação, o cambio do Espírito Santo, sermos irrepreensíveis e sempre orando em todo o tempo, ponendo nosso incenso delante de Deus. O que ha acontecido? Toda a multitud do povo estava de fora, orando a la hora del incenso. E lhe apareceu ángel del Senhor posto em pé a la derecha del altar de incenso. E se turbou Zacarias em seu coração, vendo ele, caiu de temor. Mas o ángel lhe dijo: Zacarias, não tema, porque tu oração é assim oída. Homem que estava velho, que não tinha hijo, pero estava orando. Sacerdote que apresenta delante de Deus, e assim vai atrair a oração por todo o povo de Israel, pero também tinha em seu coração seus desejos de ter hijo, uma geração. E agora o ángel vai falar. Tus orações foram ouvidas. Juan, Catarina, Benjamim, tus orações estão sendo ouvidas. Teresa, tu oração está sendo ouvida. Você, irmão, que está em casa mirando essa película, tu oração está sendo ouvida. Para mim, eu creio, tenho vivido isso. Nossas orações estão sendo ouvidas. O Senhor não está com seus ouvidos cerrados para que não pueda bendecir a nós outros. E agora nós vamos ver que o ángel falou e que Elizabeth parirá um hijo e chamará o nome de Juan. Tendrá gozo, alegria. Juan o significado do nome de Juan é gozo e alegria, né? Alegria, amado do Senhor. E muitos se gozaram de seu nascimento, gozarão de seu nascimento, porque será grande delante de Deus e não beberá vinho, sino e nem sidra, pero será lleno do Espírito Santo, aún del seno de sua madre. Aún del seno de sua madre será lleno del Espírito Santo. E a muitos de los hijos de Israel convertirá al Senhor. El Senhor vai usar a Juan para convertir los hijos de Israel a sua presença. Pero o povo de Israel era para ser o povo de Deus, pero estava descarrilhado. Agora o Senhor vai usar a Juan Bautista para convertir e também convertir os corações de los padres a los hijos. Uma pareja, uma família de pessoas que estão como sacerdotes delante de Deus, vivendo em sua palavra e levando incenso irrepreensíveis. Agora vai atrair a revelação de Deus novamente. Agora vai trazer a promessa de Deus para se cumprir. Agora vai atrair de novo a palavra de Deus que vai se cumprir e vai esse homem, esse cumprimento da palavra vai ser aquele que vai fazer com que de novo os homens se voltem para seus filhos. Os hijos se voltem para seus padres e aqueles que estão descarriados se voltem para o Senhor. Tremendo isso, irmãos. Tremendo isso. E los rebeldes la prudência de los justos para aparelhar ao Senhor um pueblo apercebido. Uma invitação às pessoas que João Bautista iria dar uma invitação para que pessoas estejam apercebidas. Nós outros estamos aqui, pero não somos daqui. E nós temos que estar apercebidos com as coisas que estão acontecendo, porque o Senhor está falando por sua palavra, como estava sempre falando ao povo de Israel, que não tinha ouído sua palavra, por isso se cerrou a palavra do Senhor, e agora volveria o Senhor a falar ao povo de Israel por intermédio de João Bautista, invitando o povo a se volver de novo à presença de Deus, né? E dijo Zacarias ao ángel: que conoceré esto? Eu não vou ler todo, pero ele vai contestar o ángel e ele não vai crer. E por isso o ángel lhe falou:
por quanto não creíste as mis palavras, los quales se cumprirão a su tempo, você vai ficar sem hablar. E se quedou mudo. Se quedou mudo, hermanos. Papai, tá chovendo. Se quedou mudo. É tremendo este, hein? Se quedou, arabiando sépia. E se quedou mudo hasta que o niño nasciera. E assim depois que o Senhor ha hecho isto, em los dias que mirou para quitar minha afrenta entre los hombres. Depois que Elizabeth concebeu a Juan, ele foi ver. Porque não ter hijos era uma afrenta delante do povo. Enquanto hoje as pessoas querem bebê reborn, enquanto hoje as pessoas querem ser padre de pet, enquanto hoje as pessoas querem ter uma vida virtual, enquanto hoje as pessoas querem ter liberdade, conforto. Eu estava outro dia na casa de umas pessoas, um de Colômbia, outro de Porto Rico, e já tinham filhos velhos que não queriam ter filhos, não queriam dar netos, porque achavam que a vida hoje é difícil para ter filhos. Eu pensei e falei com eles, será que era fácil ter filhos em tempo de Moisés? A faraó mandou matar os ninhos. Será que era fácil ter filhos em tempo de Jesus, onde Herodes mandou matar os ninhos? Em todo tempo estão tentando matar os ninhos. Em todo tempo estão tentando cerrar com a família. Em todo tempo estão dizendo que não é fácil, que é difícil, para que nós venhamos a estar confortáveis. Pero aqui teria uma pareja, aqui teria uma família, aqui teriam pessoas irrepreensíveis que viviam na lei do Senhor e que estavam delante de Deus com incenso e na oração a Deus. E Deus está agora falando e fazendo milagros. Coisa tremenda é nosso Deus, coisa tremenda. Esse seria, conforme está aqui, ela falando, lleno do Espírito Santo desde o seno, desde lá. La pança de mamá seria lleno do Espírito Santo. Antes de se parir João Bautista, Maria foi a visitar sua prima Elizabeth. Quando chegou à cidade da montanha onde vivia Zacarias e Elizabeth, quando Maria chegou, aconteceu que Elizabeth, ouvindo a salutação de Maria, a criatura saltou em seu ventre e Elizabeth foi llena do Espírito Santo. Llena-me hasta transbordar. Oh, llena-me tu glória. Eu me lembro, hermano, de como eu clamava de orando, Senhor, llena-me, llena-me. Llena-me, llena-me, como Catarina muitas das vezes, Senhor, eu quero ser lleno de tu Santo Espírito. Imagina que agora Maria chega e Elizabeth com o bebê em seu seno, e o bebê se começa a saltar e está lleno do Espírito Santo. Coisa tremenda. Que o Senhor pode te llenar, pode te llenar com o seu Espírito Santo, que o Senhor pode llenar a vocês, que o Senhor pode llenar minha vida, a vida de Teresa, que nossa vida, esta igreja, aqui, a missão Alfa e Omega em Ana, seja uma missão, uma igreja llena do Espírito Santo, que venha a viver em santidade, que valora a família e que se preocupa a anunciar aquele que vem para salvar a obra evangelística e missioneira. Assim nós vemos que se cumpriu o chamado. E agora vai se cumprir, cumpriu o tempo de parir e pariu um filho. Todos vamos dizer, como é o nome? É Zacarias, é o nome de padre? E Elizabeth não falou, não. Este vai chamar Juan. Como não tem Juan? Vamos a perguntar ao padre. E o padre, dá-me uma tablita. Escreveu, seu nome é Juan. E agora se abriu seus lábios, sua boca, e aí foi a adorar e a obedecer ao Senhor, e todos foram llenos do Espírito, e todos fomos alegres, e todos os que oíam conservavam em seu coração, dizendo, quem será este niño? E a mão do Senhor estava com ele. Aleluia!
Aleluya, hermano. Que tremendo es. Moisés habló con el Señor: Señor, si usted no fuera conmigo, no me deja ir, Señor. Yo hablé con Dios que yo no quería ir a África, a Chile, a Paraguay, a Argentina, a Bolivia, a los Estados Unidos. No queríamos estar aquí si la mano del Señor no fuera con nosotros. Quisiera, ojalá todos así orasen al Señor: Señor, si tu mano no fue conmigo, no me deja ir. Pero aquí, hermanos, la palabra estaba diciendo: y la mano del Señor estaba con él. Que la mano del Señor esté con nosotros en este lugar. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha hecho redención a su pueblo. ¿Por qué? Porque él comprendió que la palabra que fue revelada era la palabra que se cumpriría de Isaías: aquel que prepara el camino del Señor, aquel que prepara el camino de Jehová. Y el Señor, mira, el Padre, Zacarías está hablando de Juan, no es el Salvador, pero aquel que iría preparar el camino, nos alzó un cuerno de salvación. Hermanos, Israel estaba aguardando el Mesías, y sabiendo que iria se cumprir su profecía sobre Juan Bautista, su padre agora estava alabando a Deus, porque sabia que depois de João Batista viria el Salvador, que nós venhamos a poder entender que o Senhor tem uma promessa para nossos filhos e que nossos filhos vão falar de aquele que traz a salvação. Né? Assim é tremendo. E tu, niño, profeta del Altíssimo, será chamado, porque irás adelante del Senhor. Isso já no versículo, verso 76. Para aparejar sus caminos. En verso 80 de Lucas 1, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Mira acá ustedes, niños que están aquí. Mira aquí, Juan, Benjamín, presta atención aquí, Catalina. Que el Señor nos haga crecer con salud, en cuerpo, en el alma, pero también que ustedes sean fuertes en espíritu. Sean llenos del Espíritu Santo en toda su vida. Y estuve ¿dónde? En Estados Unidos. Tranquilos. Una casa confortable. No, Juan estaba en el desierto. Pero el desierto es un símbolo de un lugar árido, de dificuldades. Y todos nosotros tenemos desiertos en esta vida. Y mismo en lugares de conforto como aquí, temos nossos desertos, nossa dificuldade. Pero no deserto, ele estava crescendo, se fortalecendo, hasta se mostrar a Israel. Ou seja, em nossos desertos, em nossas dificuldades, necessitamos crescer na presença de Deus e sermos llenos do Espírito, para assim o Senhor a ser conhecido seu nome de uma forma pública. La voz que clama no deserto, barreira el caminho Jehová. A profecia de Isaías agora iria se cumprir, porque estava preparando Juan Bautista, que comia miel, que comia as locustas, e agora vem ele se apresentar publicamente. E naqueles dias, vino Juan el Bautista, isto é Mateus 3, predicando no deserto de Judeia. Quem sabe o que Juan predicava? Arrepentíos, que el reino de Dios y de los cielos se ha acercado. Una mensaje de arrepentimiento. Jesús predicó después: arrepentidos, porque el reino del cielo se ha acercado. Pablo e nós estamos aqui na cidade de Ana, invitando a você e a você que está também ouvindo. Às vezes você não está na presença do Senhor. Arrepentidos, porque está cercado, o reino de Deus está cerca. Sim, a mensagem do Evangelho, as buenas novas, é de salvação, e de buenas novas é de salvação que há em Cristo Jesus. Ele era aquele que estava preparando o caminho para a venida de Cristo. Hermanos, a mensagem das buenas novas, a predicação, é que há salvação em Cristo Jesus, pero a pessoa, o pecador, necessita compreender seus pecados e arrepender-se de seus pecados.
rechazar sua vida e permitir que o Senhor venha cambiar. E continua Juan falando, porque aquele que le confundiu é o profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, aparará el camino del Senhor, enderezar sus veredas. E tinha Juan um vestido de pelos de camelos e uma cinta de cuero alrededor de seus lomos, e sua comida era langostas e miel silvestre. Então salia a ele toda Jerusalém e Judeia e toda a província ao redor de Jordão. E eram bautizados em Jordão, confessando seus pecados. O bautismo é um símbolo que mostra à sociedade que as pessoas estão morrendo para si, para viver para Deus. Pero primeiro, antes de bautizar, tem que confessar seus pecados, cambiar de vida. E vindo muitos dos fariseus, mira isto, muitos dos fariseus e dos saduceus que veniam a seu bautismo, decían-lhes, geração de víboras, quem os ha ensinado a huir de la ira que vendrá? A huir, ou ir, né, em português, é fugir. Aqui está uma grande peleia, está com tormenta lá fora, a lluvia pesada, mira isto, tremendo, parece que não é nada, que é pouquinho que estamos fazendo, pero o céu está registrando, e há uma peleia espiritual, e aqui está descendo raça de víboras. João Bautista está predicando e descendo raça de víboras. Por que raça de víboras, João? Você sabe esta? Você conhece essa história? As víboras eram como as serpentes. E víboras, uma comia outra. As próprias madres, a madre comia o padre e comia os hijos, as serpentes. As madres comiam os hijos. Pero quando chegava em inverno, que era muito frio, para que não viesse a morrer uma e outra, elas se juntavam e se acalentavam para sobreviver. Não gostavam de outras, não queriam o bem de outras, pero agora necessitavam sobreviver. E se comessem uma a outra, não ia sobreviver, necessitavam se calentar. Ou seja, que João Bautista está dizendo aqui para nós outros? Vocês não estão preocupados com a mensagem de transformação, querem continuar como víboras, pero assim vem para poder fugir da condenação. Vocês estão fazendo algo para fugir desta condenação solamente, né? Então, são pessoas que não querem cambiar. Muitas das vezes estão em nossos meios pessoas que não querem cambiar, mas sabem que não tem outra opção, que o Senhor pode fazer o câmbio em estas vidas, né? Geração de víboras, hacer pues frutos de arrependimento. A árvore é conhecida por seus frutos. E um dos frutos que nós temos que ter é o fruto de arrependimento. Se você tomava, não vai tomar mais. Se fumava, não vai fumar mais. Se mentia, não vai mentir mais. Se era chismoso, não vai chismar mais. Se assim comprava, não pagava, não vai ser mais cesto, vai comprar e vai pagar. Se pegava emprestado, vai pagar, vai devolver o que pegou emprestado. Você não vai mentir mais. Você tem que ter uma vida de testemunho de acordo com a verdade. Assim, de frutos que hacen mirar que assim tem um arrependimento, né? E não penseis dizer dentro de vosotros, Abraão temos por padre, né? Porque o Senhor pode levantar padres hasta mesmo na pedra. Hermano, nós estamos em la roca que é Cristo, né? Agora também lá está puesta a raiz de las árvores e todo árbol que não hace buen fruto é cortado e echado em fogo. E já la verdade, os bautizo com água para arrependimento, mas lo que vem atrás mim, mais poderoso é que eu, e los zapatos de ele, qual eu não sou digno de levar. Ele os bautizará com Espírito Santo e com fogo. Ele batizará com Espírito e com fogo. Batizará com Espírito e com fogo. Há aqui uma diferença, irmão. É bueno falarmos sobre isso. E isso aqui é importante nós
entendermos. Quando nós outros entregamos nossas vidas a Cristo Jesus, né, Ele que nos aceita, pero nós outros entregamos nossa vida a Ele, né, reconhecendo que Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas almas. Ele vai fazer de nós outros, como está em 1 Coríntios, casa, uma morada de tu Santo Espírito. O Espírito viene a morar em nós outros e vai fazer a obra em nós outros, nos donando o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo de número 5, como nos donando amor, gozo, que é alegria, graça, nos donando templança, nos donando benignidade, bondade, mansedumbre, o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5. Pero também o Senhor Jesus ha dicho, ficar em Jerusalém, hasta ser revestido de poder, né? Depois Ele nos ha llenado de tu poder, como foi em Hechos capítulo de número 2, lá como descendeu com o Santo Espírito. E Pablo em 1 Coríntios ha dicho que agora nós recebemos dons do mesmo Deus, por el mesmo Espírito, para a glória do Hijo de nosso Senhor Jesucristo e para a edificação da igreja. Então, nós somos morada do Espírito que vem a morar em nós. Somos bautizados com o Espírito para receber o poder de Deus. E também somos bautizados com fogo, bautizados com fogo. Esse bautismo com fogo, ele é um bautismo que hace purificação em nós outros, que hace purificação e que hace morrer a velha natureza, né? Que hace morrer a velha natureza. Então nós precisamos, necessitamos compreender isto, né? Entregamos nossa vida a Cristo, agora somos morada do Espírito, vivimos em fruto do Espírito. Vamos buscar em oração sermos bautizados por el Espírito, bautismo com o Espírito, com dons espirituais, com o regalo de Deus, ciências, sabedoria, línguas estranhas, interpretação da língua, milagros, maravilhas, discernimento de Espírito, e assim vamos. E também o bautismo com fogo, que é um bautismo para cambiar nossa vida, para a purificação, né? Estes são o Senhor que fazem em nossas vidas. Então, nós vemos aqui o Senhor que vai nos bautizar. João Bautista falando que viria outro, né? Que viria bautizar com o Espírito e com fogo, né? Seu aventador está sobre sua mão e aventará sua era e allegará seu trigo en alfool e queimará a paja en el fuego. Quem é trigo e quem é paja vai ser separado, né? O Senhor hace uma separação. E no seguinte dia, vê Juan a Jesus que venia a ele. Este Juan, mais uma vez, ele era hijo de homem de uma mulher irrepreensível, homem que estava delante de Deus com incenso, homem, através de sua vida, foi quebrado o silêncio de 400 anos. Agora ele vai ao deserto, assim ser experimentado por Deus, né? Viver no espírito de Elias, predicar o arrependimento, bautizar com água para arrependimento. E agora vai haver, como está Juan 1:29, e aqui o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Agora nós vamos a mirar que o Senhor, em toda a Bíblia, o próprio Juan ha registrado em Apocalipse, Jesus se manifestado a ele, dizendo: eu sou Alfa e Ômega. O Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é mostrado. A Bíblia habla sobre Cristo desde o princípio, em todo habla sobre Cristo, e aqui vai mostrar Cristo como um cordeiro. Se não, a semana que vem, que eu penso vou falar sobre graça, o versículo 17, depois eu vou envolver neste versículo específico para falarmos sobre o cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E este é de que dije:
tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, porque Jesús viene de la eternidad, todas las cosas fue hecha, como hablamos en la primera mensaje, todas las cosas fue hecha por él, y sin él nada se fue hecho, así yo no lo conocía más para que fuese manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Ahora Juan tenía que bautizar a Jesús y hablaba con él, usted tiene que me bautizar, y Jesús aí dicho, para que se cumpra a profecia. Pero Juan vai falar que ele não sabia quem era, pero quando se descendiu sobre ele o Espírito como a forma de uma paloma, né, que é um símbolo do Espírito, ele entendeu que aquele era aquele que ha sido enviado por Deus e falou, aqui o Cordeiro de Deus que saca todo pecado do mundo. O que se passou com os discípulos de João? Agora foram seguir a Cristo, né? Por quê? Porque ele vai falar isso para nós outros, porque ele não era o maior. Certa vez, no capítulo número 3, vai falar que estava João bautizando e Cristo também estava bautizando. Aonde Cristo não bautizava, seus discípulos bautizavam. Pero estava lá e falava para João, aquele que você falou, aquele dia que você bautizou, que você falou, ele está bautizando também. Ele estava onde? Em Enon, que significa lugar de muitas águas. Enon nos lembra de nosso amado pastor Joel Machado, grande erudito das palavras, dos originais, do grego e hebraico, que foi um grande maestro para nós outros, um amigo querido, que tinha o seminário Enon em Brasil, que estudamos por um tempo. Né? Ali Juan estava bautizando Enon e estavam questionando a Juan, e Juan vai dizer não. E vieram a Juan dizendo, Rabi, ele que estava contigo da outra parte de Jordão, isto é Juan 3, verso 26 e 27, da qual tu deste testemunho, e aqui bautiza e todos vêm. E respondeu Juan, não pode el homem receber algo se não for dado do céu. Hermano, tudo que nós temos veio do céu. O Senhor nos ha dado. Jesus falou isso a Pilatos quando Pilatos falou com ele, não sabe tu que eu tenho poder para poder perdonar e você não ir para a cruz? E Jesus, você só tem poder porque foi dado del alto. E aqui Juan está falando mesmo, não creio nada que predica, que ora, que hace milagros, uma pessoa que hace donações de coisas físicas, nada. Nós outros que bendicemos a outros, que donamos alimentos a outros, nada o homem pode fazer se não foi dado a ele primeiro del alto. Primeiro viene del alto. Primeiro viene del alto, de cielo. Vosotros mismos son testigos que eu te digo, eu não sou o Cristo, sino sou enviado adelante de ele. El que tiene la esposa, presta atenção, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está em pé e le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Assim, pues, este mi gozo está cumplido. A ele conviene crescer, mas a mim menguar. Em Brasil tem uma alabança. Que eu mingue e que ele cresça. Que eu desapareça e que seu amor me constranja com tu verdade. Sim, como? Com sua glória. Nós outros temos que minguar para que ele cresça. Assim é o amigo do novio. João Bautista estava dizendo, eu sou o amigo do novio. O amigo do novio tinha uma responsabilidade de falar à novia, que a novia tinha que ter compromisso com o novio. Por exemplo, nós vamos ver em Lucas capítulo número 15 sobre a dracma. Uma dracma era um regalo que era dado por el novio para a novia. E era como um cordão com muitas dracmas. Se perdesse uma dracma, ele estava dizendo a el novio,
não valorou o compromisso porque não teve responsabilidade com a dracma, se perdeu. Aquela mulher foi a procurar, a varrer a casa, a poner a luz para alumbrar e achar a dracma perdida. E quando se achou, aí tinha uma festa, porque estava valorando seu compromisso. O amigo do noivo via a novia e assim falava da novia para o novio e falava do novio para a novia. E assim, irmãos, na igreja é também chamada amigo de novio. Eu não quero mais. Nós somos além de novias, nós somos assim, exortando-los uns a outros para a edificação da igreja. Quando eu estou falando com Juan, você não pode ser assim, tem que ser assim, porque eu creio que você é a novia e eu como amigo de novio. E assim como Teresa habla comigo, Diego, isso não é bueno, porque ela é como um amigo de novio e eu sou como uma novia. Nós estamos ajudando, porque como amigo de novio, temos que ver o que não está bueno e falar para a noiva, porque ela tem que valorar o compromisso. Como João Bautista estava dizendo ao povo de Israel, que era a novia de Deus, que rechaçou a Deus, os arrepentisse, porque é chegado o reino do céu, está cerca. Assim, meu gozo está cumprido. Por que está cumprido? Porque agora vai entregar nas mãos do noivo, a noiva. O gozo del amigo del novio é ver a novia na presença do noivo. O gozo de um obreiro, de um predicador, de um padre de família, de um esposo, é ver seus filhos, sua esposa, ver a igreja na presença de Cristo, que é o novio. O gozo de um predicador, de um evangelista, de um missionário, é ver os perdidos cambiando suas vidas, arrepentindo-se, porque é chegado o reino do céu e sendo apresentado o novio para ser assim dia apresentado como a novia que vai a ser o casamento. O que de arriba viene é sobre todos. El que é da terra, terreno é, e coisas terrenas habla, pero o que viene do céu, sobre todo é. Lo que eu vi e ouí, isso testifica, e nada recebe seu testemunho. El que recibe su testimonio, este es digno, este es signo que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama a el Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, pero sino la ira de Dios está sobre él. Hermanos, aquel que no cree en el Hijo, aquel que no cree en el Señor Jesucristo, la condenación ya está sobre él. Nosotros que somos la generación de Adán, ya la condenación está sobre nosotros, pero aquí tiene una esperanza es por eso que tiene una buena nueva, que en Cristo Jesús nos salimos de la condenación. Si nosotros no creemos en el Hijo de Dios, nosotros estamos debajo de la condenación. Pero si tenemos el Hijo, tenemos la vida eterna. Estamos caminando por el final. Então esse homem, que foi um homem fiel, um homem que foi muito justo, que viveu uma vida de dificuldade, pero falou de la verdade, por hablar la verdade, foi a parar en el cárcel. E indo parar en el cárcel, como todos nós quando estamos em um momento de dificuldade, questionamos muitas das vezes. Aquele que há visto Deus revelado a ele. Este é o Cordeiro de Deus que saca o pecado do mundo. Falou porque viu a paloma descendendo sobre Cristo e a voz, este é meu Hijo amado, a ele escucha. Como Lucas registra em capítulo número 3, 4. Agora está em cárcere. Está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Sim. Agora está em cárcere. E vai a mandar os seus discípulos que chegam a Jesus em Lucas 7, dizendo: eres tu aquele que havia de vir ou esperaremos outros? E aí, muitas das vezes, quando
nossa fé está pequena, o Senhor hace coisas tremendas. E Jesus, no mesmo tempo, sanou a muitos enfermos e plagas, e muitos espíritos malos, e muitos cegos deu a vista. E respondeu: ide e dar las nuevas a Juan, do que habéis visto e oído, que los cegos veem, los cojos andam, los leprosos são limpiados, los surdos oem, los muertos ressuscitam, e a los pobres é anunciado o Evangelho. E nós fomos invitados a predicar aos pobres. Los ricos têm mais capacidade de ter conhecimento, logo também se pensa mais discernimento. E quando ouvem a verdade, têm a oportunidade de seguir a Cristo. Mas a igreja tem que buscar os pobres, e os ricos venham também. Nós somos aqui invitados a hacer com que os surdos venham a ouvir, a hacer com que, porque isto Juan, Lucas vai registrado em capítulo de número 4, o Espírito do Senhor está sobre mim e me é enviado a predicar as buenas novas. E aqui dizer que os sordos estão ouvindo, os coxos estão andando, os leprosos são limpiados, os mortos ressuscitam. Há poder que estava sobre Cristo e que Cristo agora, por seu Santo Espírito, está depositado sobre a igreja, e nós devemos viver isto. Bem-aventurado é ele que não for escandalizado em mim, Jesus está dizendo. E como se foram os mensageiros de Juan, começou a falar de Juan a la gente. Agora Cristo vai testemunhar de Juan. Isto é tremendo. Mas que saliste a ver um homem coberto de vestidos delicados, de luxo, e aqui os que estão vestidos de precioso e vivem em delícias, e os dos palácios e os reis estão. Tem muitas pessoas que estão buscando, mesmo no Evangelho, solamente estar entre os poderosos e alcançar riquezas. Juan estava em meio do povo, falando uma mensagem dura, para que as pessoas se arrependissem e adentrassem no reino do céu. E aqui agora nós vamos a ver. Mas que salistes a ver um profeta? Também os digo, mais que um profeta. Este que está escrito: envio-me mensageiro delante de tu faz, a qual preparará o caminho delante de ti. Porque los digo que entre os nascidos de mulher, não há maior profeta que João Bautista. Hermano, Jesus está dizendo que nascido de mulher, não há um profeta maior que João Bautista. O mais pequeno no reino dos céus é maior que ele. E agora nós vamos encerrar com essa mensagem que é muito dura. Porque estava preso em cárcere, o Senhor dudou em seu coração, em meio da dificuldade, e Jesus ha dicho que os cegos estavam mirando, os surdos estavam ouvindo, e dá bom testemunho de Juan, que o Senhor pode dar bom testemunho de nós outros. Mas o que passou a ele? Por conta da verdade, perdeu sua cabeça. Em Marcos 6, 17, tem uma palavra dura, porque o mesmo Herodes havia enviado e prendido a Juan. Ele havia aprisionado na cárcere a causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porque Juan regou a Herodes e falou: esta mulher não é tua. Esta mulher não é tua, não é lista você estar com esta mulher é de tu irmão. Tu está casado com uma mulher que já é casada com outro, e hoje em dia as pessoas casam, deixam tu pareja, divorciam, casam com outro, e João Bautista está condenando isto. Em Marcos 10, 11, Jesus vai falar que aquele que se casa com uma divorciada está adulterando. Pablo, em 1 Coríntios 6, vai dizer que os adúlteros não vão herdar o reino do céu. Esta é uma palavra que na igreja de hoje, em Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar, não querem mais saber. Estão permitindo o adultério na igreja. E Juan, que Jesus falou que era o maior nascido de mulher, perdeu a cabeça porque disse a verdade: essa mulher não é tua. Ah, mas eu não estava na presença do Senhor. Pero Herodes também não era crente. Herodes não era judío. Pero delante de Deus, o Senhor falou a Malaquias: eu fui testemunho de ti, de sua mulher, da mulher de tu juventude.
Herodías lhe acercava e deseava matar-lhe, pero não podia. ¿Por quê? Porque Juan falava, não és listo tener la mujer de tu hermano, porque já era casada, já teria sido casada, né? Herodes temia Juan, sabendo que era um varão justo e santo, e teria respeito, e oyendo-lhe hacía muitas coisas, e lhe oía de buena gana. E venido um dia oportuno, em que Herodes, em la fiesta de su nascimento, dava cena a sus príncipes e tribunos, e los principais de Galiléia, entrando la hija de Herodías, dançando, agradando a Herodes e a los que estavam com ele a la mesa. E o rei dijo a muchacha: pede-me o que lo quisiere, e que yo te lo daré. E le juro, todo lo que me pides te daré, hasta la mitad del reino. Existem pessoas que têm grandes posições que estão entregando hasta la mitad de su reino por conta de uma pessoa, por causa das distrações, das danças, da sensualidade, da hermosura do mundo, da hermosura pecaminosa. E assim essa moça, essa hija de Herodias, aí dançado e o rei ficou deslumbrado. Muitas pessoas estão deslumbradas. Por conta de uma dança, o profeta está perdendo a cabeça. Por conta da verdade, o profeta está perdendo a cabeça. Por conta do adultério, do segundo, terceiro, quarto matrimônio, profetas continuam perdendo a cabeça, pero continuam predicando e falando a verdade. Arrepentíos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está cerca. E entrando a hija de Herodias, dançando, agradando a Herodes. O que quer? E ela saindo foi a sua madre, a adúltera, que falou: pide a cabeça de João Bautista. Então ela entrou, pediu ao rei, e o rei se entristeceu muito, mas a causa do juramento e dos que estavam com ele, para dar bom testemunho com os dos malos. Enquanto não dá testemunho da verdade, da justiça, de fazer as coisas de Deus, dá testemunho com os malos. Quer ter boa aparência com os mundos, com as pessoas do mundo. Em Romanos 1, habla de uma lista de pecado. E aí se habla não somente os infieles e os contratos, mas também aqueles que fazem todas aquelas listas de pecados, e também aqueles que consentem, que tem pessoas que estão batendo palmas, acordando, que estão, não, assim está errando, está pecando, eu estou apoiando o seu pecado. E logo o rei, enviando uma guarda, mandou que fosse traída sua cabeça. E qual foi? E degolou em la cárcel, e trajou sua cabeça em um plano, e la deu a la muchacha, e la muchacha la deu a sua madre. Eu vou encerrar essa mensagem. Uma mensagem muito difícil, uma mensagem que a igreja de hoje não quer ouvir, uma mensagem que a geração contemporânea não quer ouvir. Nos Estados Unidos não se quer saber, em Brasil não se quer mais saber, o mundo não aceita mais, é comum, os produtos são descartáveis, as coisas são descartáveis, os relacionamentos são descartáveis. Aqui e em todo lugar do mundo. E o problema é que também em la igreja as coisas são descartáveis. E não se quer ouvir uma mensagem como essa de um profeta que perde a cabeça porque ha dicho sobre a verdade. Um profeta que perde a cabeça porque tem coragem de dizer: esta mulher não é tua, ela foi casada com outra pessoa. Que tem coragem de dizer: raça de víboras, você está se ajuntando só para se livrar, está chegando à igreja com outras motivações, outros interesses, está querendo estar na presença de los santos, pero não quer se santificar, arrepender-se porque é acerca do reino de Deus. A mensagem de João Bautista, que Jesus ha enfatizado, não teve um nome que foi maior que ele, nascido de mulher. Na mensagem de João Bautista, um crente que estava apartado, estava vivendo em deserto, pero estava vivendo na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, tendo a revelação de Deus. Este é um símbolo. Juan, evangelista, conta a história. Lucas conta a história. Marcos vai contar, Mateus vai contar a história de João Bautista. Jesus vai valorar
la religião, habla que Jesus não era religioso, poderia ter bautizado com essênios, bautizado com os fariseus, com os saduceus, com outras muitas formas que teria na época, pero foi se bautizar com João Bautista, aquele que predicava a verdade. Que nós outros, que o Senhor nos venha a donar discernimento para valorarmos a verdade e assim escorrermos a verdade e vivermos a verdade e assim predicarmos, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que as pessoas rechacem, mesmo que o meio religioso rechace, nós temos que predicar a palavra, mesmo que nossa cabeça venha a rolar, porque falamos a verdade. O Senhor te invita, a você que está aqui, a meditar em sua vida. Me invita a mim a meditar em minha vida, para saber se não estou solamente sendo como uma víbora, que estou buscando fugir, mas não quero cambiar. O Senhor me invita a identificar se eu estou aproveitando o reino do céu que está cerca e me arrependendo. Arrepender-se porque é chegado o reino de Deus. O Senhor me invita a mirar meu matrimônio, a mirar mis hijos, porque João veio a traer o coração de los hijos a los padres e dos padres a los hijos. A vida de João, o Senhor me invita a ver que teria homem, uma família irrepreensível, que andava nos mandamentos, que sempre tinha incenso adelante do Senhor e que o Senhor se manifestava a ele. Que o Senhor se manifeste a você, que Ele pueda perdonar a você, que Ele pueda te fazer andar por la verdade e que Ele pueda te fazer viver firme na presença do Senhor, aunque sua cabeça seja pedida por aqueles que não querem agradar a Deus. Que Deus em Cristo te bendiga. Vamos orar em meio a tanta peleia espiritual que se ha manifestado claramente. Nós cremos que o Senhor pueda bendecir tu vida por meio dessa mensagem de João Bautista. Seguimos. Semana que vem vai ficar um pouco mais leve, um pouco sobre a graça, sobre o Cordeiro de Deus. Vamos orar primeiro. Senhor, graças te donamos por esta tarde, ó Padre, aonde estivemos aqui nesse serviço que está começando na cidade de Ana, na missão Alfa e Omega. Senhor, dá-nos os hispanos, Senhor. Ajuda-nos a predicar a verdade. Ajuda-nos a falar de tu amor, de tu graça. Ajuda-nos, ó Padre, a trazer esta boa nova, que é a salvação que há em Cristo Jesus, o Cordeiro que saca o pecado do mundo, para que assim, ó Padre, as pessoas possam abraçar, mas se arrepender-se e se acercar ao reino de Deus que está acerca deles. Senhor, o reino de Deus seja estabelecido em minha vida, em meio de minha família. O reino de Deus seja estabelecido na cidade de Ana, em North Dallas, em North Texas, em los Estados Unidos, e na América Latina. Bendiga, Padre, pastor Daniel, Peru. Bendiga, missionário Aparecido, missionário de Oceania, Argentina. Bendiga, pastor Renato Fábio, Paraguai, Argentina, Bolívia, em Espanha, em Moçambique. Pastor Madalisto, pastor Nelson, em Moçambique. Pastor Rodrigo, que está em Quênia, nosso amigo pastor David em Uganda, pastor João Batista que está em França, o padre dos pastores que nos receberam em Portugal, o missionário Flávio que está em Bósnia e Herzegovina, a missioneira que foi agora para a Espanha. Senhor, bendiga a todos aqueles que estão falando de la verdade, arriscando suas vidas, colocando sua cabeça a juego, mas assim predicando a palavra do Senhor. Bendiga Abílio, bendiga o Padre e Irmã Cleia, bendiga, Senhor, a todo o projeto Missão em Chamas, o pastor Leopoldino do Seminário 7, Senhor, a todos esses que estão ajudando nós outros, a Irmã Teresina e todos os outros irmãos que estão apoiando esta obra, Monique, o Padre, que estão orando dia após dia, intercedendo, mantendo, o Padre, com suas orações e ofrendas. Bendiga, o Padre, este que vai ouvir essa mensagem. Bendiga, o Padre, aqueles que vão venir, o Padre, a agregar-se a nós outros e a ser parte disto que o Senhor está fazendo nessa cidade. Vamos insistir em predicar a verdade que o Senhor nos tenha revelado por sua palavra. Em nome de Jesus, bendiga nossos filhos, repreende todo o mal, coloca por terra toda a retaliação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a salvação, a unção do Espírito Santo seja com nós outros.
Amém. Hasta la vista.